Gente do céu. Bom, se você não sabe, hoje é meu aniversário. Eu estou fazendo 24 anos de idade. E eu percebi que eu fiz uma coisa e eu não sei como é que eu vou conseguir ir até o fim dessa coisa. Roda a vinheta aí. Oi, gente! Eu sou a Lívia do Cabeceira e hoje, dia 25 de abril, é meu aniversário de 24 anos. E aí vocês já vão entender, né? Que eu não vou falar sobre nenhum livro especificamente hoje, não vou fazer uma resenha. Eu vou falar, na verdade, sobre este caderninho aqui, que é o meu caderno de leituras, mais especificamente sobre uma página. O que acontece? No começo do ano, eu comecei a fazer esse caderninho, fiz várias páginas e ele serve basicamente para eu ter controle das minhas leituras, fazer as resenhas, colocar quais são as minhas opiniões, para caso eu precise fazer resenha aqui no canal no futuro, eu conseguir ver o que eu escrevi. Só que, enfim, uma dessas páginas que eu fiz é uma página chamada 25 antes dos 25. Só que assim, teoricamente eu tinha 1 ano e 4 meses, né, pra ler esses 25 livros, porque eu fiz no começo do ano. Só que a gente já tá no dia do meu aniversário, eu percebi que eu li só um livro da minha lista. Ou seja, eu tenho 24 livros pra ler até os meus 25 anos, em 1 ano. E aí o problema é que é o seguinte, eu só coloquei livro difícil. E aí vamos aqui passar por essa lista junto comigo pra vocês verem qual que é o nível do meu desafio que eu vou ter esse ano. E aí ano que vem eu volto pra falar se eu consegui cumprir ou não, né? Quem me segue lá no Instagram, essas coisas, sabe que eu sou cheia desses negócios de fazer desafio. Eu fiz, por exemplo, 23 coisas pra fazer antes dos 23 anos, 2 anos atrás. E, gente, na reta final dos 23 anos eu tava, tipo, fazendo um monte de coisa assim só pra bater meta, sabe? E eu acho que não vai ser diferente, mas eu vou me esforçar pra conseguir ler todos esses 25 livrinhos. Deus me ajude. A título de curiosidade, o livro que eu já li dessa lista é... Cadê? Aqui. Jane Eyre. Então, eu li esse ano. Inclusive, ó, tá marcadinho. Bonitinho. Amei. Eu acho que talvez tenha sido a minha melhor leitura desse ano até agora. Fiquei completamente envolvida ali com a história da Jane. Fiquei completamente envolvida com a história da Jane. Amei. E aí, enfim, esse foi o primeiro livro. Esse foi o único livro que eu li da minha lista até agora. E aí agora eu vou voltar pra ordem que eu escrevi pra ir falando pra vocês quais que faltam e tudo mais. Bom, o próximo livro da lista, que na verdade tá aqui em primeiro lugar, Jane Eyre tava em segundo, o livrinho da irmã da Charlotte Brontë, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Eu vou pegando aqui na minha estante os que eu tenho pra mostrar pra vocês no final a pilha de livros, e tem um monte que eu nem tenho, eu vou ter que comprar. Esse eu já tenho, pretendo ler em breve. Eu acho que por ser numa edição da Antofágica, vai ser uma leitura ainda mais fácil de ler do que seria numa versão da Zahar. Por conta da diagramação e tudo mais, os desenhos, dá aquela vontadezinha, né, de ler. E é isso, gente. Só que assim, quantas páginas tem? Deixa eu ver. 480 páginas. Provavelmente vai ser o próximo que eu ler. Depois dos que eu terminar de ler da lista, que tem alguns que eu já tô lendo, vocês vão ver. E aí depois que eu ler esses que eu já tô lendo, provavelmente vou ler este aqui. O terceiro livro da minha lista é Emma. E esse aqui eu já tô lendo, gente. Eu já li um bom pedaço dele, eu li mais ou menos metade. Só que eu empaquei na leitura. Eu preciso voltar a ler imediatamente. Era pra eu ter terminado esse livro no mês passado. E aí eu simplesmente fiquei, sei lá, 1 mês sem ler ele. Então, preciso voltar, retomar essa leitura. Mas já está em andamento, pelo menos. Então, eu li aí 1,5 livro da minha lista. Quem sabe, em breve, inclusive, eu consigo trazer resenha deste livrinho aqui. Assim que eu terminar, eu gravo pra vocês. Seguindo aí, na mesma vibe, na mesma linha, Jane Austen, o próximo livro da minha lista dos 25 livros pela lista dos 25 anos é Razão e Sensibilidade, também, né, da Jane, da mesma coleção. Eu também tenho esse livrinho aqui. Eu não tô falando as páginas, né, gente? Emma tem 530 páginas e Razão e Sensibilidade tem quase 400, tem 398 páginas. O próximo livro que eu coloquei na minha lista, gente, eu também estou empacada na leitura, mas aí já faz, sei lá, 1 ano que eu parei na metade. O que acontece? Eu tenho na minha cabeça que eu amo Senhor dos Anéis, só que eu não consegui ler até hoje. Eu li o primeiro, eu li o Hobbit, amo o Hobbit de paixão, assim, foi uma leitura super fluida, eu li, sei lá, alguns dias, 2, 3 dias, foi muito rápida a minha leitura. Mas aí quando eu comecei a ler Senhor dos Anéis, não foi tão fácil assim. Eu lembro
livro que eu demorei, assim, uns meses pra conseguir terminar A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro, né, da trilogia. E aí logo eu já engatei ali nas Duas Torres e empaquei de novo. Mas eu quero muito terminar essa trilogia. Então os próximos, na verdade, são As Duas Torres e O Retorno do Rei, que eu também tenho aqui. Vou tirar daqui também, gente. Vocês vão ver que a minha prateleira vai ficando assim, despida, enquanto eu tô tirando os livros que eu pretendo ler que estão nela. Então eu tenho aqui Senhor dos Anéis parte 2, As Duas Torres, que eu estou na página... ele conta como se fosse um livro inteiro, então não dá pra fazer as contas de quantas páginas tem, gente. Mas enfim, tem mais isso tudo de página aqui, ó, pra eu terminar de ler O Senhor dos Anéis. E vou terminar. O próximo livro da minha listinha é um livro que eu ganhei aqui no nosso amigo secreto de Natal. E quem já viu o vídeo sabe qual livro foi. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que eu tenho aqui na minha estante também. Gente, por que eu não li esses livros ainda? Tem vários motivos, né? Um deles é porque a maioria desses livros que eu mostrei pra vocês já tem resenha no canal. E aí eu sempre fico querendo ler alguma coisa que não tem resenha pra eu poder fazer resenha. E acabo não lendo os livros que eu realmente quero ler. Mas por isso que eles estão na listinha pra eu ler até ano que vem. Esse aqui eu acredito que eu não vou demorar pra ler. Eu não sei porquê. Eu não faço ideia de como é a escrita do Gabriel, porque eu nunca li nada dele. Mas eu tenho a impressão de que vai ser uma leitura muito divertida, que eu vou terminar rápido, assim espero, porque também é bem grandinho. Olha o tamanho da pilha, gente, que tá ficando. Aí, gente, começa a complicar a história. Porque eu coloquei que eu quero ler David Copperfield. Por que eu coloquei isso na minha lista, gente? Por que eu coloquei um calhamaço desse tamanho? Eu não faço ideia quantas páginas tem isso, porque eu não tenho ele aqui. E, sinceramente, eu nem sei se eu vou comprar, tá? Ou eu vou ler e-book, ou eu vou ouvir um audiobook, ou eu vou pegar emprestado do Rony, porque esse livro é muito caro. Eu também tinha que pensar nisso, né? E, enfim, tem outros calhamaços aqui que vocês vão ver, mas David Copperfield, gigantesco. O Rony já fez resenha sobre ele, se eu não me engano, então pode assistir. Mas então, tem mais este. O próximo é um que eu também ainda não tenho, mas eu acredito que vai ser uma leitura mais tranquila, se Deus quiser. É um livro que eu dei de aniversário pra minha melhor amiga ano passado, se eu não me engano. E até hoje ela fala que é um dos livros preferidos da vida dela, que é O Jardim Secreto. Então, pretendo ler. Vocês estão vendo que tem um padrão aqui essa lista, né? A maioria, tipo assim, 99% são livros clássicos que eu falo, como que eu não li ainda? Eu tô fazendo 25 anos, né? Vou estar fazendo 25 anos daqui a um ano e ainda não li esses livros? Não pode. Por isso que eu coloquei esses livros aqui, que são livros... Não é necessariamente os livros que eu quero ler por gosto pessoal, mas são livros que eu falo, como que eu não li ainda? Preciso ler. O próximo livro é um que eu estou lendo, inclusive estou procurando ele aqui, porque ele não tá na minha estante, tá no meu quarto, em algum lugar, peraí. E não sobrou nenhum, da Agatha Christie. Gente, eu tava doida pra ler nesse livro desde o momento em que o Rony e a Livinha fizeram a resenha. Já estou lendo, provavelmente termina essa semana, porque ele é muito tranquilo de ler, os capítulos são super curtinhos. Essa edição, inclusive, é maravilhosa de gramação dela. Apesar de ser uma folha bem grande, gente, alguns capítulos são tipo assim, metade da folha. E aí você já pula de página. Então, ele é grandinho até, mas é só pela diagramação, acredito, entendeu? É muito tranquilo de ler e em breve termino ele, graças a Deus. O próximo que eu coloquei aqui nessa listinha, quero ver lembrar depois onde que tava cada livro nessa estante. Mas enfim, o próximo que eu coloquei na lista é 20 Mil Léguas Submarinas. E esse também foi, como é que chama? Uma autossabotagem, porque eu acho Jules Verne muito difícil de ler, muito, tipo assim, vagaroso, moroso, sabe? E esse é um dos maiores livros dele. Mas em nome de Jesus vai dar certo. Espero que seja muito legal. O próximo livro que eu coloquei aqui na lista, eu só tenho ele em uma edição alternativa que provavelmente não vai ser a que eu vou ler, que é A Ilha do Tesouro. Por que eu coloquei esse livro na lista? Porque eu tenho ele em italiano e eu tenho muita vontade de ler. Eu não sei se ao longo do ano eu vou avançar o meu italiano o suficiente para ler este livro em italiano, ou se eu vou ter que comprar ele na versão portuguesa. Então provavelmente esse aqui vai ser um dos últimos que eu vou ler, pra dar mais tempo aí de aprimorar a língua, porque vai que, né? Vai que eu consigo ler em italiano, e aí vai ser o primeiro livro que eu vou ter lido em italiano na vida. Será que dá certo? Se der, nossa, vai ser tipo uma baita experiência. Então, tá na listinha também. O próximo livro que eu coloquei na lista eu ainda não tenho também, mas eu coloquei As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu morro de vontade de ler esse livro por conta do Rony também. E eu já sei que pra ler ele, eu preciso ler As Aventuras de Tom Sawyer. Então, na verdade, eu não sei se eu incluo Tom Sawyer na lista. Provavelmente, pode ser que sim. Pode ser, porque tem um espaço faltando ainda. O número 25 tá vazio. Pode ser que seja As Aventuras de Tom Sawyer. Não sei. Mas coloquei na minha listinha Huckleberry Finn, que é o que eu mais tenho vontade entre esses dois.
de ler e com certeza vou ler ele até ano que vem. O próximo livro que eu coloquei na minha lista é Este Mundo Tenebroso, volume 2. Eu só tenho ele nessa edição aqui, gente. Terrível, terrível. Vocês não têm noção da diagramação disso, foca. Olha isso, olha o tamanho dessa letrinha. E eu amo o primeiro livro, eu já li ele algumas vezes e eu nunca consegui terminar este segundo. Acredito que por conta da edição. Mas eu quero muito ler. Tipo, esse livro aqui era dos meus pais, de algum dos meus pais, ou do meu pai, da minha mãe, não sei. Muito tempo atrás e passou pra mim. Quando eu comecei a querer ler, eles me deram os livros que eles tinham. Esse foi um deles. E eu nunca consegui terminar de ler esse livro, gente. Eu morro de vontade de terminar de ler, porque é muito bom. Não sei se vou comprar outra edição, se eu vou tentar ler nessa daqui mesmo. Veremos, mas pretendo ler este livrinho também. E aqui vamos para mais um degrau que me puxa pra baixo. Algo que eu não sei por que eu fiz isso comigo mesma. Gente, eu não tenho ele em mãos aqui comigo, mas eu já comprei essa semana. E eu coloquei na minha lista que eu quero ler O Conde de Monte Cristo até ano que vem. Vocês têm noção? É que se fosse só ele, provavelmente já seria difícil. Mas é ele e mais 24 outros. Eu peguei essa lista pra reler esses dias e eu fiquei inacreditada comigo mesma. Como que eu achei que eu ia ter tempo pra ler tudo isso? Não, sério. Mas amém. Deus vai abençoar em nome de Jesus. Ai, Deus. O próximo livro da lista é O Corcunda de Notre Dame, que eu também tenho já faz um tempo. Eu ganhei do Rony, inclusive. Esse livro, eu tô segurando ele na primeira vinheta do canal, aquela que a gente abriu os livrinhos assim, lá naquele estúdio que tinha as paredes pretas. Então, assim, faz muito tempo, desde pelo menos o início do Cabeceira, que eu tenho ele e eu pretendo ler. Só que eu sei que ele é meio denso, assim, também, pelo que o Rony me falou. E é um calhamaço também, né, gente? Então, vocês estão vendo, eu não tava pensando direito. O próximo livro que eu coloquei na lista, eu também ainda não tenho aqui a edição que eu pretendo ler. Eu só tenho ele em espanhol, que é As Mulherzinhas. Eu li um bom pedaço desse livro aqui, em espanhol mesmo. Só que esse aqui, gente, ele é só metade da edição das Mulherzinhas. E eu fui descobrir isso só depois. Isso aqui é só elas adultas já. Não tem a parte que conta elas crianças. Eu pretendo ler a história inteira, né? Provavelmente vou ler em português mesmo. O próximo livro, eu confesso que eu coloquei só pra dar uma aliviadinha também nesse peso, nesses monte de calhamaços. Coloquei Pedro Páramo. E também foi indicação do Rony, que tava na lista das top 10 leituras dele do ano passado. E aí, provavelmente foi por conta disso que eu coloquei, porque eu fiz essa lista logo na virada do ano, né? No início do ano, eu tava com isso na cabeça. Então, pretendo ler Pedro Páramo, que é um livro menor, que eu saiba. Então já vai agilizar um pouco, dar uma sensação de dever cumprido e um ânimo para ler todo o resto. O próximo livro da minha lista é Todo o Meu Caminho Diante de Mim, que é simplesmente o maior livro de C.S. Lewis que eu tenho na minha estante. Esse livro aqui, ele é uma biografia, né? É como se fosse um diário do Lewis, depois quando ele voltou da guerra e precisou cuidar da família de um amigo dele que tinha morrido na guerra. Eu quero muito ler esse livro, por isso que eu coloquei ele na lista, porque eu sempre enrolo pra ler, porque ele é muito grande. Ele é gigantesco, e eu tenho outros menores do Lewis que eu ainda não li também. Então eu sempre fico postergando ele, mas assim, faz 2 anos que eu ganhei ele também, eu acho que eu ganhei ele no meu aniversário de 22, e eu não li ainda, porque eu fico enrolando, eu preciso lê-lo, por isso que ele tá na minha lista. Mas é mais um calhamaço. Tô com medo dessa torre aqui cair. O próximo livro, gente, não é um clássico, mas eu vou explicar pra vocês por que eu coloquei ele na minha lista. O livro que eu estou falando é A Guerra dos Tronos, que é o livro 1. Eu nem sei qual que é o nome do livro, qual que é o nome da série direito. Por que ele está na minha lista? Esse livro eu ganhei de um amigo meu no meu aniversário de 14 anos. Já fazem 10 anos. E eu nunca li, né? Na época eu não li porque eu sabia que Game of Thrones tinha umas coisas meio duvidosas. Mas enfim, hoje eu tenho 24 anos, eu vou saber ver. Se for terrivelmente terrível, eu não vou ler, obviamente. Mas eu pretendo tentar fazer essa leitura. Pra concluir, né, gente? Esse livro aqui é um dos mais antigos da minha estante. Tem 10 anos que ele tá aqui. E é temático, porque eu ganhei no meu aniversário de 14 e agora estou fazendo 24. Mais um livro gigantesco que eu quero ler. Gente, o próximo livro é um que eu também já comecei, inclusive eu já fiz resenha, e na resenha eu falei, gente, eu não terminei de ler esse livro porque ele é muito gigantesco, que é a Ilíada. A verdade é que depois que eu fiz a resenha, eu não continuei lendo, e eu pretendo terminar ele, porque eu gosto muito dessa temática, eu gosto muito de mitologia grega. Inclusive, vocês podem ver lá a resenha, se vocês quiserem ver. Então eu pretendo ler, até porque eu tenho muita vontade de ler Odisseia.
E aí eu preciso ler Ilíada primeiro, né? Mas tem um bom caminho pela frente pra terminar esse livro também. Gente, isso aqui vai cair não, né? Tá muito torto. Jesus Cristo. Eu tô acabando, prometo. E os próximos eu não tenho aqui comigo. O próximo livro que eu coloquei na minha lista é Ensaio sobre a Cegueira, porque eu quero muito ler algo da literatura portuguesa. Não li tanto assim, gente. Queria muito ler Saramago. Todo mundo fala que é muito legal, que é meio difícil também, né? Meio complicadinho, mas que é muito legal. E eu quero muito ler. E tipo assim, as temáticas, você vê as sinopses, parece tudo muito interessante. Então eu coloquei Ensaio sobre a Cegueira, mas poderia ser qualquer outro de Saramago. Mas provavelmente vai ser esse mesmo, porque é o mais famosinho, né? O próximo livro que eu coloquei aqui é outro livro também bem denso, mas que como que eu nunca li isso até meus 25 anos de idade, entendeu? Não é possível. Que é o Diário de Anne Frank. Então, pretendo ler também. Não tenho ele aqui. Vou ter que ir atrás. Pelo menos eu tenho a maioria, né? Já é um bom caminho. Não vou ter que desembolsar tanto. Mas esse eu vou ter que ir atrás ainda. E pretendo lê-lo até os meus 25 anos. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tô falando com vocês e eu tô entrando em desespero. É muito livro, cara. Muito livro difícil. Sério, eu acho que assim... Calma, depois eu falo. O 24º livro da minha lista é O Sol é para Todos, da Harper Lee. É um livro também muito clássico, né? Classicíssimo. Que eu saiba, ninguém aqui do Cabeceira leu ele ainda. Mas alguém precisava ler, certo? Então ele tá na minha lista também. E o 25º espaço está desocupado. Como eu falei pra vocês, pode ser que eu encaixe As Aventuras de Tom Sawyer, já que eu já vou ter que ler ele pra ler Huckleberry Finn. Mas pode ser também que eu encontre um outro livro que eu acho muito importante ler antes dos 25 anos, mas que não está na lista e que eu vou poder colocar. Por isso que eu deixei um espaço em branco. Inclusive, se você acha que tem um livro que eu preciso ler antes dos 25 anos, pode comentar aí embaixo pra mim. Mas eu só tenho um espaço, tá bom? Então, sejam generosos. De preferência, um livro, assim, importante, porém curto. Obrigada. Enfim, gente, essa é a minha lista dos 25 livros pra ler antes dos 25 anos, que eu realmente espero que eu consiga ler. Eu não vou nem prometer pra vocês. Eu vou dizer que eu acho que postar isso aqui é uma forma de talvez me forçar um pouquinho a me esforçar bastante. Porque sabe, postei. Vou pagar essa vergonha de chegar aqui no ano que vem e falar, gente, não li 1/3 dos livros. Não. Então, vou tentar ler o máximo que eu puder. Se Deus quiser, eu vou conseguir ler os 25. Mas eu também vou procurar não me frustrar se eu não conseguir. Eu vou me esforçar, eu prometo. Mas também não vou ficar bitolada com isso. Tipo, não vou fazer disso a minha vida. Enfim, gente, posso ir atualizando vocês lá no Instagram se vocês quiserem, ou aqui mesmo no YouTube de vez em quando, conforme eu for fazendo essas leituras. Mas daqui a um ano eu volto pra falar pra vocês quais livros dessa lista eu realmente li até os meus 25 anos e quais eu vou ter que deixar pros 26, 27, 30... Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei que foi um vídeo muito temático, muito um jeito assim de aproveitar e comemorar meu aniversário com vocês no dia de hoje, já que ia cair exatamente no dia de sair o vídeo. Se você já leu algum dos livros que eu falei, comenta aqui embaixo. Fale pra mim, Lívia, vai ser muito tranquila a leitura de tal livro, pra ver se eu, me dá um gás, assim. Ou então, me fale quais desses livros você também gostaria de ler, quais desses livros que você também acha muito importante ler até uma certa idade, ou então ler em algum momento da vida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Olha só o estado da minha estante, gente. Olha o tanto de livro que eu tirei de lá de cima.